com a bênção da vida. Deus nos dá com infinito amor um momento em que é possível ver o que se fazer para não sofrer. É só compreender, pensar e agir em tudo que puder para ser feliz. Pensamos que esse momento não existe em nós. O engano é não crer na força interior, onde o poder querer nos livra da dor. Tente uma vez mais e serás capaz de, com muito amor, a vida melhorar. A felicidade nos traz alegria, e essa alegria irradia o amor. Vamos buscar nosso sonho alcançar e não esquecer de conquistar a felicidade e a paz. Pensamos que esse momento não existe em nós. O engano é não crer na força interior, onde o poder querer nos livra da dor. Tente uma vez mais e serás capaz de, com muito amor, a vida melhorar. A felicidade nos traz alegria, e essa alegria irradia o amor. Vamos buscar nosso sonho alcançar e não esquecer de conquistar a felicidade e a paz. O assunto, a sexualidade à luz da doutrina espírita, tem o objetivo de provocar um despertamento para a necessidade de se estudar com maior profundidade esta temática, não comumente abordada pelas instituições espíritas. Isto talvez devido ao inconsciente processo de manutenção de tabus que as impede de abordar mais abertamente o assunto e com maior frequência. Em função da radical mudança de comportamento por que passa a nossa sociedade, nos trazendo problemas como destruição de lares, promiscuidade, liberação dos costumes, desvios de conduta, enfermidades que afligem adultos, jovens e até crianças, a reviravolta do comportamento sexual, as indefinições dos pais de como orientar os filhos. As casas espíritas não podem mais ignorar
a existência de tal problemática. Os espíritas, cônjuges, pais, filhos, sobretudo os adolescentes, todos precisam da orientação segura da doutrina, de forma a preservar a unidade familiar no desempenho de seu papel na sociedade e no desenvolvimento dos espíritos que a compõem. Em nosso mundo, não há ainda o esclarecimento necessário com relação a essa temática, principalmente entre os jovens, momento em que afloram essas energias. Muitas teorias e muitos especialistas se arvoram em orientadores, nem sempre da forma adequada. Por quê? Porque falta a eles o conhecimento da amplitude da vida em sua dimensão espiritual. Ninguém existe que não ame, de uma ou de outra forma, mas o fato é que ama. O amor vai sempre estar presente, ainda que grosseiro, distorcido, alienado e aviltado pelo egoísmo. Sendo um sentimento, ele brota e permanece abstratamente no íntimo de cada um, sendo exercitado e concretizado através da sexualidade. Todos, absolutamente todos, exercitam continuamente a sexualidade. Qualquer forma de amor é vivenciada pela sexualidade. A sexualidade é, pois, toda manifestação e exteriorização do amor. Para o espírita, a sexualidade deve ser vista num contexto amplo, envolvendo o ser em seu todo psíquico, filosófico e moral, e não apenas em seu ângulo genitalizado. Embora o homem não prescinda desse aspecto. Por quê? Porque moramos ainda num planeta de expiação e provas. Então, o ser humano, habitante desse planeta de expiação e provas, de um modo geral, ainda se encontra carente do contato físico, da interação genital, para a devida permuta de fluidos e de emoções, forma elementar da manifestação de seus sentimentos. Mas a questão sexual será sempre uma questão de foro íntimo. Depende muito da formação individual, da filosofia de vida da criatura, dos valores que se cultivam, dos livros que se lê, das companhias que se tem e de muitos outros fatores. Vejam bem, aquele que não tem um ideal superior termina por procurar nos vícios uma atividade. E o sexo é o objeto predileto daqueles que buscam o prazer. Nele,
homem ou mulher se enleiam na ilusão de que em matéria de sexo vale tudo. E não é bem assim, não é? Até a sua prática selvagem e sem responsabilidade. Porém, apesar de ainda situado num nível instintivo, a criatura humana terá sempre a bússola da razão para orientá-la. Mas falemos da energia sexual. A energia sexual é uma força criadora que verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Vejam, irmãos, a energia sexual é uma força criadora que verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Inerente à própria vida, gera importantes cargas magnéticas em todos os seres. E ela é, depois da energia vital, o instrumento mais importante doado pelo Criador à criatura. Para quê? Para o seu crescimento como espírito imortal. Vejam, irmãos, que raciocínios belíssimos que nos são trazidos pelos orientadores espirituais. O seu grande objetivo, né, o objetivo da energia sexual, é o exercício do amor. O exercício do amor, irmãos. Nos seres primitivos, ou naqueles que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Isto, porém, lhe traz resultados angustiosos. Vamos anotando, irmão, as colocações que vão sendo feitas para que possamos entender aquilo que nos propusemos, né? Isto, porém, então, lhe traz resultados angustiosos, não é? Quando a nível dos brutos essa descarga, não é, de semelhante energia se opera inconsideradamente. À medida que o ser evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve discernimento e responsabilidade em sua aplicação e deve ser controlada por valores morais que lhe garantam emprego digno. A criação das formas físicas, claro, não é? Mas também obras beneméritas da sensibilidade e da cultura, da beleza e do amor. Sim, a energia sexual, ela movimenta a nossa vida. E aí o espírito então vai compreendendo que através da poligamia ele assinala a si próprio longa marcha em existências sucessivas de reparações e aprendizagem. Vejam, tudo vai tendo uma consequência, não é? Aí então, fatigado de experimentos dolorosos, onde recolhe
o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Sem a compreensão do que ela seja, a energia, não é, sexual, e qual o seu objetivo para o espírito, a criatura permanecerá numa relação superficial com o outro. Ela não entende, nunca pensou, nunca parou para pensar nessa possibilidade, nessa energia que ela possui, não é? Então, ela permanecerá numa relação assim superficial com o outro. Sentir-se-á, então, insatisfeita, carente em seu relacionamento. E para suprir essa carência, que fará ela? Buscará na mudança de parceiros sexuais e nas inovações e práticas o tão esperado orgasmo constante e a satisfação interior que não virá. Isso, irmãos, empobrece o ser que se vê como objeto de manipulação sexual e, ao sentir-se repetidamente abandonado ou usado, torna-se frustrado em seus sentimentos. Se o objetivo da energia sexual é o exercício do amor, a vida física tem por finalidade oportunizar o amor em nossas vidas. Para isso, reencarnamos repetidas vezes até conseguirmos assimilar deveras o ensinamento de Jesus, que vos ameis uns aos outros como vos tenho amado. E é na família, núcleo básico de aprendizado na Terra, que encontramos as melhores condições de reajuste e de progresso dos espíritos reencarnantes. Sim, é na família, irmãos. Ali encontramos as possibilidades práticas para o desenvolvimento do amor, através das relações interfamiliares que ele nos disponibiliza, qualquer que seja a posição do ser na constelação da vida, seja filho, seja pai, esposo, irmão. Né? Isto por quê? Porque no vai e vem reencarnatório, o amor vai se sutilizando, irmãos. O amor vai se sutilizando, evoluindo da forma mais elementar para a mais sublimada, para, na luta evolutiva, promover a substituição do amor egoístico pelo amor doação. A criatura vai experimentando nas múltiplas posições que ela ocupa na família, não é? Ela vai experimentando as várias formas de amor, não é? E essas formas vão desde o amor mais elementar até o amor mais sublimado. Não é? Mas o que é o sexo? Vamos entender, não é? Cientificamente, é o conjunto de caracteres estruturais e funcionais. É um instrumento de intercâmbio
de complementação física dos seres e da procriação. A sensualidade é a sede do sexo. Ela é uma potencialidade e, assim sendo, reside no espírito. Não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em essência. Quem pensa, quem deseja, quem anseia é o espírito, é a alma, não é o corpo. Os desvios sexuais refletem, portanto, desequilíbrios da alma, do espírito. Como espíritas, não podemos ignorar a realidade em que vivemos. E a doutrina espírita tem a luz para que possamos compreender essa realidade no contexto das leis morais que regem a vida das criaturas. É importante lembrar, porém, que se vamos nos socorrer da doutrina espírita, precisamos saber que ela não dita regras, não proíbe nada, não exige nada, tão somente mostra o caminho, não é? O caminho, deixando que cada um siga ou não, acenda o caminho indicado. Não é? Isto nos faz lembrar do apóstolo Paulo, não é? Das suas orientações e deste seu precioso aconselhamento, quando ele nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é fundamental, irmãos, para o nosso conhecimento. E também aquela outra frase muito significativa de Jesus: a cada um segundo suas obras. Esta frase que deve orientar as nossas vidas, a cada um segundo suas obras. Cada um faz o que quer, fará o que quiser. Quer ir pelo caminho do bem, vai. Quer ir pelo caminho do mal, vai. Não é? Mas a cada um segundo suas obras. O exercício, irmãos, da sexualidade requer maturidade. Maturidade e amor, né? Para não se deixar a criatura arrastar unicamente pelo instinto animal. Então é preciso, né? Maturidade e amor. O sexo é energia criativa. Sabemos disso, não é? Todos nós até sentimos a importância do sexo em nossas vidas. Ele é uma energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele para funcionar por leme seguro. Esta afirmação é de Emmanuel. O sexo é energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele, a funcionar por leme seguro. Palavras de Emmanuel. Então, sempre que a atração sexual é mais poderosa que o amor, surgem as crises de longo curso, retardando o progresso e o aperfeiçoamento da alma. Isto quando não lhe embargam os passos na loucura ou na frustração, na enfermidade ou no crime. Os abusos sexuais, entendidos como métodos e práticas
que contrariam as leis naturais geram efeitos negativos no presente ou no futuro, nesta ou em outras encarnações. A prostituição, o amor livre, o aborto, o sadomasoquismo, a pornografia, a troca de casais, estão aí. Estão aí. Mas as consequências também estão. Vejam que importante a gente aprender, a gente raciocinar e ter a orientação da doutrina. As consequências também estão. A esterilidade, a impotência, a frigidez, o homossexualismo, as doenças venéreas, a obsessão, o suicídio, a loucura, estão todos aí, como consequência dos abusos, né? Na busca desequilibrada dos prazeres de toda a ordem, na ânsia de gozarem sistematicamente, malbaratam, as criaturas malbaratam a divina oportunidade encarnatória, irmãos. E aí, retornam ao mundo espiritual frustrados e infelizes. Quanto o conhecimento da lei de reencarnação, de causa e efeito, seria útil para redirecionar as escolhas erradas que conduzem o ser humano para o inexorável encontro com a dor. Olha, o espírito dementado, então, implora novas oportunidades no mundo espiritual, mas o reencarne é um vestibular com muitos candidatos e poucas vagas. Ó meu Senhor, Senhor da minha vida, minha alma arrependida suplica o teu amor. Na estrada da amargura tanto chorei, na minha desventura quanto pequei. Ó meu Senhor, Senhor dos universos, escute nestes versos o meu canto de dor. Já chega de sofrer e de errar. Eu quero renascer, viver e amar. Quero voltar a um mundo, mesmo que seja chorando. Viverei o amor profundo e a Deus sempre amando. Farei a dor sorrir, serei amigo e irmão. Eu quero construir a minha redenção. Deixa-me retornar, não me negues a vida,
Preciso balsamizar a minha alma ferida. Acolhe-me em teus braços, serei teu filho amado, seguindo os teus passos, humilde e renovado. Ó meu Senhor, Senhor dos universos, escute nestes versos o meu canto de dor. Já chega de sofrer e de errar. Eu quero renascer, viver e amar. Quero voltar ao mundo, mesmo que seja chorando. Viverei o amor profundo e a Deus sempre amando. Farei a dor sorrir, serei amigo e irmão. Eu quero construir a minha redenção. Deixa-me retornar, não me negues a vida. Preciso balsamizar a minha alma ferida. Acolhe-me em teus braços, serei teu filho amado, seguindo os teus passos, humilde e renovado. Voltar ao mundo, mesmo que seja chorando. Quero voltar ao mundo, mesmo que seja chorando. Mas façamos breve análise do contexto social em que vivemos. Com as grandes mudanças sofridas pela sociedade na década de 60, proclamou-se o sexo como tema liberado e de interesse geral. Questionamentos foram apresentados, desafiando tabus e preconceitos, provocando comportamentos que saíram do campo da repressão para o da libertinagem. O sexo, força imprescindível para a vida, foi transformado em instrumento de disputa entre homens e mulheres, em recurso para a venda de todo tipo de produto, objeto vulgar de prazer, sendo afastado do seu objetivo verdadeiro, que é instrumento de crescimento do espírito. Reprimido durante séculos, hoje é assunto de rádio, jornal, TV, revistas, internet, filmes e por aí vai, não é? Com o aparente propósito de divulgar e educar, disseminam a erotização e o sexo promíscuo. As pessoas são bombardeadas diuturnamente por apelos sensuais, explorados pela mídia, levando à formação de clichês mentais eróticos, pensamentos enfermiços,
fantasias sexuais as mais esdrúxulas. O lixo televisivo, sexo e violência, invade as casas e as pessoas, sem se dar conta, se expõem à desordem psíquica. Vejam, criando em seu ambiente íntimo forças negativas prontas para eclodirem em forma de agressividade, desânimo, neuroses múltiplas, sintomas psicóticos e sexualidade irresponsável. Proibir ou liberar nossos filhos para essas programações é inútil no primeiro caso. Não adianta proibir, não é? E arriscado no segundo. O ideal é conscientizar. É isso que é necessário. Conscientizar. Tarefa difícil, já que quem faz quer dinheiro e quem assiste quer satisfazer emoções. Mas desanimar ou desistir é que não podemos, não é verdade? Nossos jovens sofrem verdadeiro massacre pelo confronto social, moral e hormonal. A solução é orientar com o embasamento de valores científicos e morais. Sexo ontem, coisa impura, imunda, indecente. Hoje, fonte de prazer em motéis, às vezes até com uso de drogas e sem nenhuma responsabilidade. A vivência da sexualidade, nós vamos aqui utilizar um termo do doutor Cajazeiras, que até já esteve aqui, né? Francisco Cajazeiras, que escreveu esse livro, aliás, que recomendamos porque é muito bom. Existe vida depois do casamento? Então ele orienta, e então ele fala que em sexo periférico é a relação sexual que as pessoas têm através da genitália. Então a vivência da sexualidade periférica, né, que é o ato sexual, é o exercício do amor pela instrumentação do corpo somático e, por conseguinte, nada tem de errado ou pecaminoso. Se foi o próprio Deus quem planejou os corpos físicos e determinou a relação sexual como caminho para as inexoráveis experiências conducentes ao aperfeiçoamento anímico, ao aperfeiçoamento da alma, do espírito. Mas, tem sempre um mas, né? É necessário que esta atividade represente a manifestação de um sentimento maior pelo parceiro ou pela parceira. E além da indispensável afetividade, há que se fazer presente a responsabilidade, irmãos. A responsabilidade. Amor e responsabilidade são, pois, os ingredientes imprescindíveis para a prática saudável da sexualidade genital. Amor e responsabilidade. Sem essa composição, voltamos à bestialidade instintiva, cabendo-nos resgatar
com lágrimas e sofrimento, as atitudes dissonantes sob o patrocínio da lei de ação e reação. A verdade, irmãos, é que, a partir da descoberta de medicamentos para curar doenças sexualmente transmissíveis e do aparecimento de seguros meios contraceptivos, deflagrou-se uma liberação dos costumes e uma reviravolta no comportamento sexual da humanidade. Nós, os mais velhos, que vivemos há algum tempo, vivemos uma época e hoje é outra completamente diferente, não é? Nós ficamos, às vezes, pasmos com as coisas que hoje acontecem. Mas vamos aqui, diante de tantas coisas, né, de um assunto pesado, vamos fazer um momento poético. Figuremos o primata, corpo peludo, braços longos, maxilar proeminente, olhando atônito e inseguro a vastidão das planícies e o esplendor das noites estreladas. Nas limitações de sua mente em desenvolvimento, sentiu a angústia da solidão, a necessidade de mudar, de trocar o impulso que o impelia à melancolia e ao sofrimento. Buscou a companhia de uma mulher. Buscara tantas vezes uma fêmea. Desta vez, porém, era diferente. No aconchego da intimidade, sentiu mais do que compreendeu que entre tantas, uma lhe correspondia melhor às necessidades. Olhou no seu olhar e viu um brilho diferente. Agarrou-a pelos cabelos e levou-a para morar com ele na caverna escura. Por sua vez, aquele gesto agressivo, bruto, primário, trouxe ao coração dela, mais sensível desde o início, uma sensação diferente. E ao entregar-se aos carinhos displicentes e autoritários dele, percebeu um calor e uma sensação gostosa de bem-estar e prazer. Desde então, na romagem infinita que compreendeu as longas jornadas pelas estradas empoeiradas de todas as eras, homem e mulher continuam a procurar-se, a sentir estranha compensação ao estarem juntos. É que desde aquele primeiro instante se amaram, como se tivessem nascido um para o outro, buscaram-se e continuam se buscando nos caminhos da vida, aspirando à união permanente. Essa, a gênese do casamento, a semente da família, o caminho do amor. Casamento, ou união estável, como todas as outras instituições humanas, passa pelas naturais turbulências do processo de transformação inerente à fase evolutiva do planeta. A família moderna também. A tônica do nosso tempo é o egoísmo exacerbado, o individualismo permeando as relações. O
o culto do prazer, da juventude perene, da beleza física, a intensidade da emoção e do prazer são os objetivos mais imediatos do homem e da mulher moderna. Mas, quando a rotina se instala, o casamento corre sérios perigos. Quando ao sexo falta o fogo da paixão, quando se modificam os aspectos como ele foi idealizado, deixa de haver significado para a união. Jocosamente, Francisco Cajazeira, em seu excelente livro Existe Vida Depois do Casamento, retrata assim a situação. Quando aquela gatinha perde a textura da pele, assume o seu papel de madureza, retifica um pouco as sinuosidades, ou quando o gatão é premiado pela calvície, ou embranquece o penteado, amplia o ventre, atrofia os peitorais, se ressente ante as responsabilidades da madureza, se as razões que os aproximaram foram predominantemente anatômicas, ela deixa de ser a gatinha para transformar-se em onça. E ele, de gatão, passa a porcão. Casamento ou união estável, conquista ou instituição em decadência? Um dos temas em evidência na atualidade é a união entre o homem e a mulher sem nenhum vínculo sério, sem compromissos em relação ao futuro e, consequentemente, sem cogitar de matrimônio e filhos. A gente sabe disso, não é? Que é a realidade. Allan Kardec comenta que o casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. A abolição do mesmo seria um retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. O relacionamento sem compromisso é uma tentativa de retorno à poligamia já superada. O casamento, ou união permanente de dois seres, implica o regime de convivência em que duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Amar, nos diz Antoine de Saint-Exupéry, amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Olha que bonito, não é? Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração. Nós não estamos falando do casamento oficial, não é? Do Estado, não. A união pode ser uma união estável, sem a certidão de casamento, desde que vivam juntos, estejam juntos e se amem, ali é um casamento, não é verdade? O amor verdadeiro jamais cogita
da própria liberdade, pois realiza-se na felicidade do ser amado, em permanente doação. E aqui nós nos lembramos daquele livro há 2000 anos, do Emmanuel, né, onde encontramos o grande amor de Lívia por Públio Lentulus, a doce Lívia, 25 anos de humildade, de renúncia, de amor e de abnegação. Um exemplo. Vem, enlaça-me em teus braços. Vem, aperta minha mão. Eu te perdoo porque te amo. É todo teu meu coração. Vem, esquece o passado. Vem comigo caminhar. Enxuga o pranto de mágoa e dor. Escuta o canto do nosso amor. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas de esplendores, através da eternidade, luz terna dos meus amores. Vem, vamos oferecer uma prece comovida ao Nazareno com gratidão por tanto amor em nossas vidas. Vem, Jesus está sorrindo nas paragens do infinito, abençoando nossa união. Vem, meu amor, dá-me a tua mão, alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas de esplendores, através da eternidade, luz terna dos meus amores. Embora para muitos os compromissos matrimoniais representem apenas lutas, problemas, dificuldades e sofrimentos, devemos lembrar que o Instituto da Família, selado pelo casamento, é a escola
onde fazemos nossa iniciação nos domínios do bem e da virtude. Mais uma vez, Emmanuel nos diz: não te esqueças que casar-se é tarefa para todos os dias. É claro que a união de dois seres, criados e educados em famílias diferentes, escolas diferentes, lugares diferentes, requererá de ambos reformulação de costumes, opiniões e sentimentos para não acabar em desencanto e fracasso. Há que trabalhar a relação. Nos primeiros tempos, o casal está frequentemente regido pela paixão e no auge do arrebatamento. Depois, aos poucos, a relação tende ao equilíbrio das emoções. Em função da convivência, da rotina, da falta de cuidado dos cônjuges, muitas vezes se instala o desinteresse mútuo. E apesar do sentimento amoroso, o casamento feliz pode chegar ao fim. E numa insatisfação muito grande, concluem que não vale a pena permanecer juntos. Não é o amor que acaba, diz-nos Cajazeiras, e sim a crença de que é possível viver bem em todas as fases do casamento, tendo prazer e se realizando. Muitas vezes, depois de separados, reconhecem a importância daquela união para as suas vidas. O casal esclarecido, maduro, preocupado com a preservação da união, do amor, não se deixa impressionar pelo passar do tempo e redobra em carinhos, cuidados e atenção um para com o outro, para as necessidades de cada um, inclusive as sexuais. Evita a irritação, as cobranças, e procura fortalecer os laços de amor, amizade, companheirismo e solidariedade que se formaram. Com a compreensão da doutrina espírita, há que considerar também as uniões conflituosas. Nem tudo são flores, não é? Uniões conflituosas, os casamentos expiatórios. Porque tem casamentos expiatórios. Aqueles em que a aproximação se deu para a reparação de atos passados de desatinos que os comprometeram. Esses casamentos exigem grandes doses de paciência, de tolerância, de esforço mesmo, para que aquela oportunidade seja bem aproveitada e se restabeleça a harmonia. E aí, dizemos que não é recorrendo a fantasias, inovações e artifícios que se vai preservar a união. Se não houver discernimento e disposição para trabalhar a relação, os casais, iludidos com o que seja uma união gratificante, acabam buscando formas alternativas para manter a união, recorrendo a práticas que maculam a relação e distorcem os objetivos reais do casamento. As pessoas desiludidas com seus casamentos, vejam bem, buscam novas uniões
ou uniões paralelas, na esperança de que, com a outra pessoa, encontrarão a felicidade. Entre homens mais velhos, e hoje as mulheres também estão adotando esse comportamento, é comum as uniões com pessoas bem mais jovens, fixados numa faixa etária cujo desempenho sexual era mais intenso, principalmente no caso do homem, buscam na companhia mais jovem o reabastecimento das paixões como um mecanismo de defesa psicológica na união em que aquele ou aquela jovem irá devolver-lhe o vigor físico e que com ela sim será possível manter a tônica do prazer. É o pular de cerca, né, irmãos? Não que o casamento entre pessoas de idades diferentes não possa dar certo, não é isso. O que se propõe aqui é que não é pelo fato de se ter amadurecido fisicamente que a solução para se voltar a viver estaria num outro relacionamento, e em especial com pessoas mais jovens. O que será que é voltar a viver, que está entre aspas, é ter relação sexual todos os dias? Isto é voltar a viver? Adultérios, separações, pelos motivos mais fúteis, assédio a pessoas casadas e tantas outras coisas disseminam-se, né? Se disseminam pela sociedade, só que são vistos, estas coisas são vistas pela sociedade com olhos benevolentes. Antes execrava-se tudo isso, agora olhos benevolentes. Parece que não é uma infração, né? Há ainda outras situações. Alguns recorrem ao casamento aberto. Já ouviram falar, né? Aquele que permite, com conhecimento de cada um, que a mulher e o marido tentem outros parceiros. Chegam a informar-se mutuamente sobre essas uniões fortuitas, crendo dessa forma reavivar o casamento e a atração entre eles, chegando ao requinte da troca de casais. Essa prática é um incentivo à prostituição e à promiscuidade, um denegrir da dignidade pessoal, um distanciamento do progresso alcançado com a monogamia. Mas há mais. Casas separadas. Um dos maiores problemas do casamento é a intimidade compartilhada, não é? Um cede aqui, o outro cede ali, e ambos renunciam reciprocamente no intuito conciliador. Hoje em dia, surge a ideia das casas separadas, modismo adotado por alguns casais televisivos, o que lhes empresta um caráter de modernidade, é chique, né? Para preservar a intimidade. É o comodismo prevalecendo, a fuga aos compromissos do lar, da doação de um para com o outro, da divisão das dificuldades. Fica evidente que os parceiros desejam as vantagens da relação só. Fogem de dividir o seu espaço e de sofrer interferência em sua intimidade. Quem fala isso é o Simonetti, numa das suas obras. Motéis, filmes pornográficos,
são outros recursos para a renovação da libido. Consideremos que o ambiente espiritual dos motéis não é dos melhores, não é? Espíritos ainda não libertos das sensações terrenas, ali estagiam. Para quê? Para usufruir, através dos casais, dos prazeres do sexo. Sem dúvida. A doutrina nos mostra claramente isso, não é? Nesses lugares, a intimidade do casal não se acha preservada. No lar, se o casal cultiva valores de discernimento numa união estável, com respeito mútuo e responsabilidade, o padrão vibratório do lar impede a invasão de entidades perturbadoras. Isto está em Missionários da Luz, um livro de André Luiz. Missionários da Luz explica muito bem isso aqui. Quanto ao hábito de assistir no lar filmes pornográficos, Simonetti esclarece: trazer para o lar o ambiente do motel, cultuando a pornografia, é abrir as portas a espíritos desajustados que ali semearão perturbações e desequilíbrios. Paga-se alto preço por esse estímulo. Diante disso, irmãos, melhor faria o casal se cultivasse o carinho, a atenção, a compreensão e a amizade como os melhores estimulantes para um relacionamento sexual satisfatório. As práticas esdrúxulas também devem e precisam ser evitadas. E eu não vou citar as práticas esdrúxulas, porque a minha coragem não vai a tanto. Deixa eu por conta de cada um. O exercício da sexualidade, irmãos, está frequentemente eivado de desafios, atitudes dissonantes com as leis que regem o caminhar ascensional do espírito, em consequência do quê? Do egocentrismo, do apego aos gozos terrenos e da fixação do ser à vida da carne. Todas essas ações permanecem impregnadas, vejam isso, irmãos, impregnadas em suas mentes, desajustando-lhes vibratoriamente o perispírito e determinando-lhes o aparecimento de enfermidades e disfunções nesta como em outras encarnações. Desta maneira, pode-se explicar em grande parte dos casos de infertilidade, esterilidade, dos desajustes no relacionamento sexual, das disfunções orgânicas e etc. Tudo tem uma consequência, não é? Agora nós vamos ver as enfermidades reativas. A maioria esmagadora das enfermidades tem sua origem centrada nas falhas e imperfeições espirituais. A lei de ação e reação leva-nos à conclusão de que nada sofremos sem uma razão. Isso é importante a gente guardar muito bem, não é? Sem uma razão, mas em consonância com as nossas próprias obras. O que, aliás, é compatível com a misericórdia e a justiça divinas. São as doenças resgate,
dolorosíssimas como consequência de atitudes aviltantes e irresponsáveis em relação ao uso da sexualidade. Emmanuel, em Leis de Amor, nos fala o seguinte, estamos terminando, viu? Criaturas, vejam que coisa bonita e esclarecedora. Criaturas dotadas da harmonia orgânica, que arremessam os valores do sexo ao terreno das paixões aviltantes, enlouquecendo corações e fomentando tragédias, suplicam as doenças e as inibições genéticas que, em nos humilhando, servem por válvulas de contenção dos nossos impulsos inferiores. Pseudo-hermafroditismo, infertilidade, anorgasmia, ejaculação precoce, fobias, impotências, diminuição da libido, compulsão sexual e por aí vai, não é? Então a gente precisa ter esses esclarecimentos, irmãos. Com certeza, um estuprador caindo na realidade quando chega no mundo espiritual vai pedir o quê? Para o novo corpo físico que ele vai portar na próxima encarnação. Se ele percebeu o seu próprio erro, vai pedir o quê? A impotência. É a forma, né? É a inibição que vai curá-lo daquele desvio do sexo praticado por ele. Não há na lei um sentido de fazer sofrer por fazer, não é? Por sofrer, simplesmente para que se pague, mas sim, vejam, o de iniciar o processo educativo do ser, permitindo-lhe sofra as consequências do seu próprio ato como possibilidade autoavaliativa, isto é, toda vez que se abusa de uma função, volta-se a vivenciá-la a fim de recuperá-la mediante processos limitadores, inibitórios e castradores. Para terminar, eu vou ler uma mensagem que se intitula Sexo e Amor, de Celso Martins. O fim da vida, a finalidade da existência, o objetivo de viver, deve ser o amor. Tem que ser o amor. Somente o amor dá sentido pleno à vida, dá significado aos nossos dias, confere dignidade ao ser humano, aproxima a criatura do Criador. O sexo é um meio, o amor é um fim. O sexo é transitório, o amor é eterno. O sexo aproxima os corpos, o amor funde as almas. O sexo permite a renovação das gerações. O amor reúne espíritos para uma trajetória de progresso ao longo das existências. O sexo atende a impulsos biológicos. O amor alimenta os anseios da alma imortal. O sexo leva à satisfação orgânica e psicológica. O amor acende a luz da esperança nos olhos dos filhos, instala a paz do feliz entendimento doméstico no aconchego do círculo familiar, inaugura a noção da responsabilidade paterna, coroa a dedicação
dos rasgos generosos da maternidade santificada. O sexo não é apenas a biologia das glândulas ou a anatomia dos órgãos pudendos. Relaciona-se também, e muito, muito até, com o psiquismo humano no vasto campo da libido. Se bem conduzido, não gera os complexos de culpa, nem os dramas da consciência atormentada. Exercido com dignidade, é ensejo de permuta energética, de revigoramento interior. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos pra enxergar vai ver, vai ver. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem
tem olhos pra enxergar, vai ver, vai ver. Que Jesus nos abençoe. Leia, obrigada. Que Deus abençoe você sempre. Hã? É. E não espera na saída. Eu não vou sair, então. Nós Assunto agradecemos. pesado, não é? Mais importante. Foi muito bom. Que Deus abençoe você. Que assim seja. Prece é só dizer a Deus que nos abençoe, abençoe a todos nós, que possamos voltar para os nossos lares em paz, muita paz. Depois desta palestra, não tem muito o que falar, a não ser agradecer muito pelo conhecimento que nós temos nessa casa. Que Jesus nos abençoe a todos.